Boa noite para mais uma live daqui, Carmen Pereira. Muito boa noite a todos que estão aí desse lado, em vésperas de um excelente dia de Páscoa. Portanto, estamos a passar o fim de semana agora de Páscoa. Aproveito desde já para desejar um excelente dia amanhã em casa, né? E a dizer em família e cada um com a sua, né? Como se costuma dizer. E é o mais importante, com saúde e, como eu costumo dizer, melhor em casa do que no hospital, né? Temos que ser gratos por isso. Portanto, o tema que eu tenho aqui hoje para partilhar convosco é dicas para organizar o frigorífico da melhor maneira. Estamos em quarentena, estamos numa fase em que estamos todos em casa e fui pesquisar sobre este tema. E já aprendi alguma coisa também e quero partilhar isso que eu aprendi convosco hoje. Estas dicas, se te fazem sentido e se achares que homens que estão aí queiram partilhar com as mulheres algumas dicas como arrumar, a organizar o frigorífico da melhor maneira, se tu és aquelas pessoas que te preocupas com a qualidade dos alimentos que comes, e se esses alimentos estão nas melhores condições para ser consumíveis, é importante ter uma organização no frigorífico, ok? Olá Piriri, beijinhos para ti, obrigado por estares aqui, muito bem-vinda, ok? Olá Vitor, beijinhos também, Ricardo José também, muito bem-vindos. O tema que eu tenho hoje, Patrícia, deve-te interessar? Se preocupas em manter os alimentos, como manter os alimentos bem conservados e como arrumar o frigorífico da melhor maneira, tenho aqui 7 dicas para deixar. Portanto, a primeira dica é limpeza e arrumação do frigorífico, no mínimo uma vez por mês. Essa limpeza consiste em quê? Praticamente deitar aqueles restos de pacotes que nós às vezes deixamos, porque pensamos assim, isto ainda vai dar para outra vez. Então deixamos ficar, e acaba por ficar montes de tempo, passa a validade e nada melhor do que lixo. Às vezes aquele bocadinho de um legume ou qualquer coisa que ficou ali meio escondido, nada melhor do que fazer a limpeza e agarrarem todos esses restos e lixo. Fazer uma limpeza não só com um pano úmido, nas prateleiras, tudo mais, mas também uma limpeza de retirar os vestígios que andam por lá, às vezes semanas e semanas. A dica número 2. Portanto, ficam a saber que normalmente o frigorífico tem várias prateleiras e a prateleira de cima é para guardar os ingredientes menos frescos, ok? Ou seja, nas prateleiras superiores, o que é que nós vamos colocar? Tudo aquilo que não precisa de ser cozinhado, ou seja, iogurtes, bebidas que já estejam prontas, o queijo, o fiambre, são tudo coisas, sobras de um dia para o outro, por exemplo, coisas que não precisam de ser confeccionadas, nós vamos colocar na parte de cima do frigorífico, ok? Porque é lá que absorve menos frio. Depois, dica número 3, nas prateleiras inferiores, que são mais frescas, o que é que nós vamos colocar? As carnes cruas, vamos cozinhar no dia a seguir, vamos colocar os ovos, algum marisco, portanto, tudo aquilo que tem possibilidade de se estragar e que vai ser confeccionado. Olá, Luan Rodrigues. Boa noite a todos. Olá, Emília Rocha. Beijinho por aí. Olá, Luís Dionísio. Boa noite. Bem-vindos. Se gostarem deste conteúdo, podem partilhar o vídeo e podem pôr uns coraçõezinhos também, fazer alguns comentários acerca deste tema, se é que já sabes estas dicas ou se alguma vez pensaste que existe uma técnica ou uma ciência para arrumar o frigorífico de forma a que, ok, esteja limpo, esteja arrumado, mas que também permita com que os nossos alimentos estejam mais saudáveis, que é o mais importante. Dica número 4. Portanto, as gavetas servem para quê? Para guardarmos os legumes e as frutas. É importante pôr os legumes e as frutas aí, porque são prateleiras também que não são tão frias, ok? E então é um bom local para guardar os legumes e as frutas. Nós, por instinto, já temos tendência em pôr os legumes e as frutas nas caixas e arrumar o frigorífico
minimamente, ok? Mas o porquê de fazer assim é sempre uma questão. Talvez porque vimos as nossas mães a fazer isso, talvez porque vimos as nossas avós a pôr as coisas de determinada maneira, mas isto tem uma razão de ser e tem uma ciência, que é para os alimentos ficarem realmente bem confeccionados. Olá, Tiago, Alexandre. Portanto, dica número 5. Vou aqui recapitular um bocadinho. Dica número 1, limpeza. Tanto com o pano nas superfícies e nas borrachas, como limpeza de vestígios de restos de sobras que possam ter ficado. Segundo, os alimentos que não precisam de ser confeccionados vão para a parte de cima das prateleiras, portanto, nas divisões de cima. Aqueles que precisam de ser confeccionados ficam nas prateleiras de baixo, ok? Tudo o que precisa de ser processado, a carne, os ovos, é importante ficarem na parte de baixo das prateleiras porque é onde se concentra mais o frio. Frutas e legumes nas gavetas, como eu estava a dizer. Quinta dica: a porta estar aberta o mínimo possível. Acho que esta é uma dica que toda a gente praticamente deve saber. Porquê? Porque isso vai influenciar a temperatura dos nossos alimentos dentro do frigorífico. Olá, Luís! Beijinhos! Prazer em ter-te aqui hoje. Bem-vindo! Porta aberta o menos tempo possível, portanto, pensar antes o que é que nós queremos retirar do frigorífico, abrir, tirar e fechou, ok? Para manter sempre a temperatura do frigorífico estável. Depois, dentro do congelador, existem também gavetas e é importante colocar por secção as coisas que nós temos congeladas, ok? A secção dos legumes, legumes congelados, das carnes, dos peixes, por aí fora. E com uma particularidade muito importante que é sempre em recipientes de plástico. Nunca vidro. Porquê o vidro? O que é que pode acontecer a um alimento que esteja guardado no frigorífico em vidro? O vidro estalar. Ao estalar vai cair as grainhas de vidro por os outros alimentos e vai ficar ali a corroer dentro do saco e pode entrar automaticamente para dentro dos alimentos, o que vai prejudicar a nossa saúde quando formos confeccioná-los, ok? Depois, dica número 7, é interessante e eu própria, aliás, todos nós temos essa tendência a fazer, que é, existem determinados alimentos que são da despensa, mas que nós temos tendência a pôr no frigorífico só porque, deixa-me pôr isto aqui porque não se vai estragar tão depressa. Isso é um erro muito grande, mas mesmo muito grande. Porque o que é que nós estamos a fazer? Um alimento que não necessita de frigorífico, ao colocá-lo no frigorífico, nós estamos imediatamente a destabilizar-lhe a temperatura dele. Se ele está preparado para estar fora do frigorífico, se tem todas as características suficientes para se preservar dentro do frigorífico, não vamos colocá-lo, peço desculpa, fora do frigorífico, não vamos colocá-lo dentro do frigorífico. Isso é um erro extremamente grande, muito errado, ok? Porque vai completamente oscilar a temperatura do produto e já não vai ser comido, consumido da mesma maneira, ok? Beijinhos, Luís. Obrigado. Olá, Tiago. Boa noite. Bem-vindo também por aqui. Se tiverem gostado deste tema, metam uns corações que eu fico contente. Estamos na Páscoa. Portanto, se gostaste destas dicas, fico contente por saber disso. Houve aqui muita coisa que eu aprendi também. E mantendo o mesmo tema, portanto, mantendo aqui o tema da saúde, se eventualmente és uma pessoa que nesta fase que está a passar no nosso planeta com o vírus, se quer saber mais o porquê, como é que este vírus apareceu, se quiser saber mais, imagina que apanhas o vírus e o que é que deves fazer imediatamente caso sejas contaminado. Eu tenho um grupo do qual eu faço parte e tenho uma formação online, onde tu podes ter acesso a esse treino. Aliás, acaba por ser um treino do coronavírus. Foi feito por uma pessoa que já tem experiência há mais de 20 anos na área de saúde
e essa pessoa fez um treino para ajudar algumas pessoas e queria partilhar esse treino contigo. Se realmente tens interesse em saber o porquê deste vírus, o que é que deves fazer numa fase em que estás afetado ou começas a ter alguns sintomas, se queres saber também como é que te vais proteger, tu vais poder saber através dessa formação como teres um sistema imunitário forte, ok? Porque essa pessoa vai te dar dicas do que é que tu deves ou não deves comer com mais intensidade ou menos intensidade. Tu vais ficar a saber também que existem plantas, simples plantas naturais da terra, onde tu podes consumir e vais ficar também com o teu sistema imunitário mais fortalecido. Portanto, após esse treino, tu vais ficar a saber muita coisa acerca de como estarmos agora precavidos com o sistema imunitário mais forte. Vais ficar a saber coisas que eu nunca pensei que fosse tão simples e tão prático de fazer para estarmos completamente prevenidos. E se a única coisa que eu te digo, se quiseres saber eventualmente mais acerca desse treino, se quiseres saber como se processa todo isso e ter acesso a este treino, é muito simples, basta enviares-me uma mensagem privada que eu dou-te acesso a esse treinamento. Esse treinamento vai mudar-te aí também a tua maneira de pensar em relação a todo este vírus, a maneira como tu te deves alimentar em relação a este timing em que nós vivemos. Portanto, envia uma mensagem privada. Carmen, eu quero saber mais sobre esse treinamento, quero assistir, quero inteirar mais sobre o assunto e eu faço-te chegar esse treinamento, tá bom? Portanto, era tudo por hoje. Um grande abraço e até amanhã. Boa Páscoa e protejam-se.